palavra de Deus, né? Os irmãos, a gente sempre pede, os irmãos que, se puderem sentar mais à frente, fica melhor, às vezes, na leitura da palavra de Deus, né? As perguntas, às vezes, fica mais fácil de nós compreender. Irmãos, nós estaremos meditando nessa noite, como nós temos falado, né, a respeito desse texto que Paulo escreve para Timóteo, e, aliás, por 2 vezes, ele fala com Timóteo a respeito de uma fé não fingida. E aí traz para nós uma reflexão. Por que que Paulo escreve para Timóteo e por 2 vezes ele cita essa palavra de uma fé não fingida? Por que que os irmãos acham que ela é reforçada, essa ideia de uma fé não fingida? O que que os irmãos acham? Pode falar, né? Por quê? Alguém tem coragem de falar? Mesmo que for errado, não tem problema. Naquilo que o Senhor nos fala, tem que ser uma fé verdadeira, não aquela fé pé atrás, com desconfiança, naquilo que às vezes nós ouvimos. Tem que ser uma fé não fingida, para que Deus faça maravilha para a gente. E aí, irmãos, faz nós pensar, porque se Paulo escreveu para Timóteo, é porque existia fé fingida, senão ele não teria escrito, não é? E será que nos nossos dias existe pessoas que fingem ter fé? E a gente olha para isso, é muito simples, porque quando nós vemos o que a Bíblia nos fala a respeito do diabo, o diabo, ele crê. Os irmãos acreditam que o diabo crê? O diabo crê, acredita. A diferença do diabo em relação aos cristãos é o quê? Obediência ou desobediência. O diabo não obedece, os cristãos obedecem. E quando nós não obedecemos a palavra de Deus, né? Então, assim, como obedecemos, nós somos filhos de Deus. Quando nós desobedecemos, automaticamente nós se tornamos filho do diabo, né? Então não tem muito que a gente fala assim, olha, um caminho alternativo. Nunca tem caminho alternativo. A Bíblia fala sempre de 2 caminhos. E é importante isso, né? A irmã falei do documentário, assisti, e vendo lá algumas irmãs de 80 e poucos anos e falando a respeito da sua fé. A gente fica pensando assim, olha, a irmã delas assim, eu nunca, desde que eu aceitei Jesus, eu nunca desviei da fé, nunca mais desviei da fé. Por quê? Porque eu tenho convicção, né? Eu criei, eu lá atrás não era, minha família não era católica, mas o dia que pregaram o evangelho para mim, eu até zombei, mas depois que eu criei, depois que eu aceitei, eu nunca mais desanimei, nunca mais parei, né? E a gente olha e vendo, né, no documentário lá, que as pessoas estão lá, uma senhorinha já bem de idade, numa igreja bem simplesinha, lá para o Nordeste, pelo dito deles falarem, né? Igrejas que não tem músicos, eles cantando com maior alegria, porque não importa se tem instrumento para tocar ou não, mas o importa é que eu entendo que eu fui chamado para adorar a Deus. E quando nós entendemos que nós fomos chamados para adorar a Deus, nada nos entristece. As pessoas podem até trazer tristeza para conosco, mas a nossa fé está no Senhor. Às vezes nós até cantamos aquele hino 366 do cantor, né? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, mas quando alguém fala alguma coisa que nós não gostamos, logo nós afastamos, a nossa fé que estava aqui em cima já caiu lá para o pé e perdeu-se toda a fé. Mas a fé genuína não é isso, a fé não é isso. Quando nós encontramos o livro de Hebreus, e nós vamos ler alguns textos para ilustrar aquilo que nós estaremos falando, né? Nós vemos lá no livro de Hebreus falando a respeito da fé, e ele deixa muito claro que sem fé é impossível agradar a Deus. Uma pessoa sem fé não consegue agradar a Deus, e se nós não agradamos a Deus, significa que nós desagradamos a Deus. E quando nós desagradamos a Deus, nós agradamos o diabo. Olha aqui, que coisa, que linha, que conexão que existe, que às vezes nós não percebemos. Falar, eu não estou agradando a Deus, mas eu também não estou agradando o diabo. Não está. Quando a gente não agrada a Deus, nós automaticamente passamos a agradar o diabo.
porque ainda que nós não estejamos fazendo, né, a vontade dele livremente, mas quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, então o diabo ele passa a ser vitorioso. Então por isso que é tão difícil termos momentos de oração, porque a igreja que ora afasta o diabo. A igreja que não ora, até ela cita lá, como é que pode alguém ser vencedor, aparecer a cada 7, 8 dias, orar 15 minutos, achar que isso vai trazer uma fé, vai trazer uma firmeza na pessoa? É impossível, porque Jesus nos ensinou como vencer. Quantas horas por dia será que Jesus orava? Será que 10 minutos? Será que 5 minutos? Quantas vezes por semana? E Jesus assim, eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façai-vos também. Ele disse, pastor, mas isso aí é do lava-pés, né? Sim, mas ele deu um exemplo exatamente em tudo, né? Então nós precisamos, se nós somos discípulos, né, nós precisamos seguir o nosso mestre. O discípulo faz aquilo que o mestre faz, da maneira que ele faz. Então que a gente faça uma grande reflexão na nossa vida hoje. Será que eu tenho uma fé fingida? Ou será que a minha fé é uma fé autêntica, uma fé sincera, uma fé verdadeira em Cristo Jesus? Paulo escrevendo, a primeira vez que ele falou com Timóteo, foi esse primeiro texto que nós lemos aqui em 1 Timóteo, no capítulo 1, e ele começa falando, dando alguns conselhos práticos para Timóteo, no versículo 3, 1 Timóteo 1,3, assim, como te roguei, quando partir da Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Então, irmãos, é a primeira coisa que Paulo tinha preocupação, e isso está ligado também à fé. A fé verdadeira é seguir exatamente a doutrina de Deus, os ensinamentos de Deus, aquilo que a Bíblia fala. Mas desde aquela época do apóstolo Paulo, já existia pessoas que pervertiam ou que arrumavam outra doutrina, que mudava a doutrina de Deus, e o próprio apóstolo Paulo diz assim, eu temo que após a minha partida surgirão entre vós pessoas que não pouparão o rebanho, lobos, chamando de verdadeiros lobos, porque estaria introduzindo heresias, falsa doutrina na igreja, porque já ensinava. Então a grande preocupação que o apóstolo Paulo tinha nos seus dias, enquanto ele pregava o evangelho, é que as pessoas pudessem ter essa fé autêntica em Cristo, mas a fé autêntica está na doutrina de Deus, nos ensinamentos de Deus, naquilo que ele ensinou. Ele fala assim, as doutrinas, quais são as doutrinas? Todas, inclusive aquilo que Jesus demonstrou para nós. Então aqui ele diz assim, nem se deem a fábulas, né? Eu não sei se os irmãos já pararam, né? O que é uma fábula? É muito falado, muito explicado para criança, né? Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, de Os Três Porquinhos, não sei do que lá, é tudo fábula, sei que é. Falsas histórias, historinhas que não têm fundamento. E quando o apóstolo Paulo fala, ele fala exatamente isso. Nem se dê as fábulas, ou seja, histórias sem fundamentos bíblicos. Tudo aquilo que não tem um fundamento bíblico é uma heresia, mas também é uma fábula, porque ele não contém a palavra de Deus, não é Deus que falou, então é uma fábula. Tudo aquilo que os homens falam, os grandes pregadores da mídia, os grandes apóstolos, aquelas pessoas que enfeitam e falam e as pessoas gostam, é fábulas, né? Ela pode até se tornar bonita, né? E na verdade costuma-se todas as fábulas terminar de uma maneira assim, e viveram felizes para sempre. Olha que bonitinho. Mas as fábulas, na verdade, bíblicas, é o contrário, e terminaram infelizes para sempre, porque vai para o inferno, né? Aquele que não guarda os mandamentos do Senhor vai para o inferno. Por isso a preocupação do apóstolo Paulo é ensinar verdadeiramente a doutrina de Deus. E eu falo, ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Então, a edificação de Deus, a consistência é na fé, consiste na fé. O que é fé? É a crença total, irmãos, em Deus, total. Eu costumava dizer para as pessoas que
a fé é como você pega aquela criança pequena, normalmente de 1 ano para baixo, 1 ano e meio, talvez 2 anos, que a gente pega ela no braço e você levanta num único braço, ela fica toda feliz dando risada, né? Por quê? Ela não tem medo de cair, porque ela não sabe nem o que é cair. Então ela não tem preocupação, está no braço do pai, o pai pode levantar e para ela se solta, pega, ela está toda feliz, porque ela tem total confiança no seu pai. A fé em Deus é essa mesma total confiança no nosso Deus. Isso nós não temos visto nos dias que nós vivemos, a total confiança, a total dependência em Deus. Porque normalmente, se a pessoa, né, vemos música, o músico ele quer tocar no domingo, e se ele não tocar no domingo ele fica triste. A pessoa quer uma oportunidade no domingo, não deu oportunidade para ele no domingo, ele fica triste. A pessoa queria falar e não deixou ele falar, ele ficou triste. A pessoa veio, escutou, alguém falou alguma coisa, ele ficou triste. E aí a consequência disso é que no dia seguinte, assim, eu não vou mais, porque eu estou triste, né? Mas o servo de Deus, irmãos, ele não fica triste com essas coisas, porque o fundamento é Cristo, a fé está consistente. Existe uma consistência, uma firmeza em Deus. A nossa fé precisa ser totalmente em Deus. Eu estou aqui hoje, juntamente com os irmãos, falando, estudando a palavra de Deus. Não é porque eu sou pastor e eu sou obrigado a fazer estudo de quinta-feira. Eu poderia dizer, irmãos, a gente não vai fazer estudo hoje não, tá? Vamos cantar aqui, vamos fazer o culto, está tudo certo. Mas eu estou aqui falando a respeito da palavra de Deus, porque eu tenho convicção que a única forma de nós vencermos o mundo é conhecendo Deus, e nós só conhecemos Deus através da sua palavra. Conhecemos Deus quando nós temos a palavra dele no nosso coração, na nossa vida, e ela precisa estar plantada no nosso coração a todo momento. E por isso, aquele que crê em Deus, ele não é levado por rodas de doutrina, ele está sempre firmado em Deus. Precisa estar sempre com a sua fé em Deus. Então ele fala isso de uma fé consistente, assim como Paulo estava fazendo agora. E depois assim, ora, o fim do fundamento é o amor. Então como é que termina todos os mandamentos? As pessoas estavam tão preocupadas com o mandamento que foi dado para Moisés, mas ele disse, o fim do fundamento é o amor. E o que é o amor? Deus é amor. O que é o fim do fundamento? Deus. Ele é o fim de todas as coisas. Deus é o fim do mandamento, é o amor. Um coração puro, né? É bastante interessante isso. O que é um coração puro? O que os irmãos acham que é um coração puro? É um coração que a pressão está sempre 12/8, é um coração puro, bom, não é? É isso que ele está falando? Sem maldade, sem malícia, com temor a Deus, com serviço a Deus, com entrega para Deus. Isso é um coração puro, né? Então o coração puro, uma boa consciência. O que é uma boa consciência? O que é consciência? O que é uma pessoa consciente? Uma pessoa que sabe que está fazendo e faz coisas boas. É isso, a consciência dele é boa, não é mal, não quer o mal dos outros, ele quer o bem dos outros. Isso tudo, ele vai caminhando para aquilo que nós estamos falando. Como é que anda a sua consciência para com Deus? Minha consciência com Deus está maravilhosa. E para com os homens? Aí depende de quais homens nós estamos falando, né? Então, a nossa consciência tem que ser boa para com todos. Então, não importa, a Bíblia fala que se nós amarmos só aquele que nos ama, que galardão, que benefício que nós temos nisso. Por quê? Amar os que nos amam é fácil, irmãos. Todo mundo ama quem trata bem, não é? Me trata bem, é fácil de amar. Mas a Bíblia fala que nós devemos amar até os nossos inimigos. Aquelas pessoas que nos desejam mal, lá no seu trabalho, aquela pessoa que faz tudo para te prejudicar. Você está lutando por uma promoção, já faz tempo, e a pessoa está tentando derrubar o tempo todo. O que você precisa fazer com aquela pessoa? E você vai ver, eu te pego na saída, né? Não precisa amá-lo. Jesus, tem misericórdia dessa alma, né? É isso que diz aqui a palavra de Deus. E aí ele continua dizendo, uma boa consciência e de uma fé não fingida. A fé autêntica.
autêntica, a fé verdadeira, a fé para com Deus acima de qualquer coisa. Eu citei aqui para os irmãos a respeito de Abraão. Abraão cria em Deus, Abraão amava a Deus, Abraão amava a Deus acima de todas as coisas, mais até do que o seu próprio filho, que Deus pediu, ele foi oferecer. Você ama a Deus mais do que tudo nessa vida? Certeza? Eu estou perguntando isso, irmãos, porque às vezes as pessoas assim, pastor, lá no trabalho, eu preciso trabalhar, o senhor sabe que eu preciso trabalhar, né? Mas lá, sabe como é que é, né? Precisa usar uma roupa assim, que desagrada a Deus, mas é só no serviço, né? É só lá no serviço, ninguém vai ver. Será que ninguém vê? Ainda que ninguém vê, tem alguém que vê tudo. Quem que é? Eu não posso desagradar o meu Deus. Eu sempre cito para os irmãos, olha, quando estava lá Sadraque, Mesaque e Abednego, a única coisa que eles precisavam fazer era o quê? Prostrar-se diante de uma estátua. Eles não precisavam nem adorá-la, no sentido de abrir a boca para falar alguma coisa que ninguém ia escutar. Se eles colocassem, abaixassem com o seu rosto em terra, ninguém veria nada. Mas eles não fizeram isso. Por que eles não fizeram isso? Eu vou desagradar a Deus. Eu sei que vou desagradar a Deus. E se eu sei que eu vou desagradar a Deus, eu não faço. Ainda que o rei disse que ia matá-los. Disse, olha, rei, o nosso Deus pode te livrar da tua mão. Se ele não livrar, nós não vamos adorar a estátua do mesmo jeito. Isso pode custar a minha vida, a nossa vida, mas nós não vamos adorar a sua estátua. Isso é uma fé não fingida. Ainda que eu morra, mas a minha fé em Deus é em primeiro lugar. Irmãos, eu estou falando isso para a gente fazer uma reflexão. Será que a nossa fé hoje está nesse patamar, está nesse nível? Se não tiver, não é a fé autêntica, não é a fé verdadeira. E precisamos ver isso. Eu volto a dizer, quantos irmãos assim, eu não vou mais participar da mocidade, porque o Molancar lá falou um negócio que eu não gostei, então eu não vou mais na mocidade. Eu não vou mais participar do grupo das irmãs, porque eu acho que deveria ser assim e não fizeram, então eu não vou fazer. Eu não vou tocar, eu não vou fazer, por quê? Porque é uma fé falsa, uma fé verdadeira, a fé autêntica. Eu sei que eu tenho que adorar a Deus, eu fui chamado para adorar a Deus, eu preciso adorar a Deus, apesar de qualquer circunstância da minha vida, eu fui chamado para adorar a Deus. Isso é uma fé não fingida. Não importa a circunstância, eu não estou aqui porque os irmãos gostam de mim, eu estou aqui porque Jesus me amou. Se você está aqui porque alguém gosta de você, maravilha, mas se não gosta de você, mas Jesus te ama, não é só gosta, Ele te ama e Ele derramou o seu sangue. A fé autêntica, a fé verdadeira é aquela que está totalmente ligada em Deus, firmada em Deus. Nós estamos aqui sempre com o propósito de adoração, Deus nos chamou para adorá-lo. Então, todas as vezes que eu venho na casa de Deus, eu preciso adorar a Deus. Eu costumo dizer para os irmãos que, quando eu não era obreiro ainda, eu era músico da casa de Deus, eu tinha lá meu trombone, tenho até hoje, não importa onde que ia, eu fico olhando às vezes, vai ter um encontro, vai ter isso, a pessoa vai assim, não vou levar meu instrumento porque ela já tem bastante. E daí que tem bastante? Eu adorava a Deus com o meu instrumento, então se tem bastante vai ser mais um, mas eu vou lá para adorar a Deus. Eu adoro a Deus dessa maneira, eu fui chamado para isso, Ele me colocou, Ele me deu o dom, e eu preciso exercitar o dom que Deus me deu. Os irmãos conhecem a palavra de Deus. Aquele que foi dado os talentos e que ele não fez nada com o seu talento, o que acontece com a pessoa? Até o que tem vai ser tirado. Nós pensa nisso. Se você não adora a Deus, se você não faz aquilo que Deus faz, eu não estou querendo colocar medo em ninguém, não é isso. Mas se você não faz aquilo que Deus tem colocado na sua mão, se você tem enterrado, significa que aquilo que você tem, Deus vai tirar de você. Então, olha como é que é grave isso. Aquilo que Deus colocou, às vezes eu ouço pessoas assim, eu queria ser usado por Deus, uma maravilha, mas
você tem feito o que para Deus te usar? Ah, então, é que, sabe como é que é? Eu até queria, mas não tem mais, irmãos. Quando a gente quer, a gente precisa se colocar diante de Deus. Vemos a palavra de Deus, lembra que um profeta de Deus, quando Deus chamou, ele colocou de pé e diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quem que era? Samuel. E outros que se levantaram, se colocaram de pé, ele estava lá deitado. E Deus estava chamando Samuel, Samuel, e ele não entendia. A hora que Eli falou com ele: não, quando você chamar de novo, se chamar, levanta, fala, Senhor, que teu servo ouve. E Deus chamou novamente, falou: fala, Senhor, que teu servo ouve. E aí Deus deu para ele uma palavra dura contra o sacerdote, né? E pela manhã ele estava até temeroso: falou, como é que eu vou falar isso para o sacerdote Eli? E Eli chega assim: não me encubras nada, fala tudo que ele falou. Então, né? E aí, o que eu faço? Não, olha, Deus mandou falar, foi assim, 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 e pronto, né? Deus mandou falar. E às vezes fica meio preocupado: eu queria fazer, mas ninguém me dá chance, ninguém me dá oportunidade. Isso é desculpa, porque se Deus nos chamou, a Bíblia fala assim: o que vier à sua mão para fazer, faça, sem medir esforços. E evidentemente que Deus não faz nada de forma atrapalhada. Deus sabe fazer as coisas direito. O que eu estou falando direito? Que Deus colocou uns para apóstolo, outros para discípulo, outro para doutor. Ele foi colocando segundo a sua vontade. E quando eu falo ainda que ele fez direito, às vezes, uma certa ocasião, eu estava no lugar e fiquei preocupado, porque tinha duas pessoas falando em profecia ao mesmo tempo, e eu fiquei assim, preocupado, alguma coisa está errada. E não é Deus, Então, por quê? A Bíblia fala que todos vós podem falar em língua, todos vós podem profetizar, porém, uns após os outros, Deus abençoe, uns após os outros. Agora, se tem dois falando ao mesmo tempo, e até dizer: olha, se o primeiro está falando, e Deus deu revelar uma coisa para o segundo, o primeiro faz o quê? Cale-se, é a palavra de Deus. Então, se eu estou falando, o outro falou, peraí, mas eu não estou escutando, eu não preciso escutar, o Espírito é o mesmo. Então Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. É isso que é o Deus que nós servimos. Então a fé é uma fé não fingida. Como anda a sua fé com Deus? Desviando-se alguns, se entrega às vãs contendas. Irmãos, preste atenção no que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, que quando a pessoa se desvia, ele se entrega à contenda. Quando alguém se desvia da fé verdadeira, quando a fé é uma fé já fingida, e ele desviando dela, ele se entrega à contenda. Então, onde existe contenda, existe uma fé fingida, porque ele desviou da fé autêntica, da fé verdadeira. Então, aquele que desvia da fé autêntica, da fé não fingida, ele se entrega à contenda. É o que o apóstolo Paulo escreveu no versículo 6, do que, desviando-se algum, entrega-se às vãs contendas. O que é uma contenda vã? Uma contenda que não leva a lugar nenhum. Por isso que a Bíblia fala assim, que ao homem de Deus não convém contender, o homem de Deus não convém contender. O apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios 11, está falando a respeito dos véus, mas sim, ele diz assim: olha, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos o tal costume. Do que? De ser contencioso. Porque aquele que tem a fé autêntica, a fé não fingida, ele não contende. O que mostra para nós que uma pessoa tem uma fé fingida? Ele é contencioso. Contende com tudo, briga com tudo. É uma fé fingida. É isso que diz aqui o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo. Como é que eu sei que a fé dele não é autêntica? Porque ele vive contendendo. Querendo ser doutor da lei e não entendendo nem o que diz e nem o que afirma. E aí para baixo ele vai dizendo, a pessoa quer ser melhor que o outro, quer saber mais do que o outro. Quando a pessoa tem esse espírito faccioso de contenda, é uma fé fingida. Então a gente precisa ter cuidado em relação a isso. E Paulo ainda escreveu para Timóteo mais uma vez, no capítulo 2, em 2 Timóteo, capítulo 2 não, em 2 Timóteo, ele escreveu na primeira carta, ele vai e escreve na segunda carta novamente, 2 Timóteo, e é interessante que nós lemos aqui em 1 Timóteo 1:3, vamos para 2 Timóteo 1:3 também.
E é interessante, irmãos, como é que a carta ela vai se repetindo, né? Olha as palavras que nós lemos um pouquinho lá atrás, de uma fé, uma consciência pura, né? Nós lemos agora há pouco lá. Aqui no versículo 3 diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Os irmãos percebem que Paulo já tinha escrito isso lá em 1 Timóteo? Uma consciência pura. Então veja que para servir a Deus precisa ter uma consciência pura. Né? Você tem uma consciência pura? Se não tem, alguma coisa não está certa. Porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Veja, Paulo tinha uma consciência pura. Paulo fala a respeito de Timóteo, de uma fé não fingida, e evidentemente que Paulo tinha também. E ele fazia menções a respeito de Timóteo nas suas orações, que ele fazia todo final de semana. Quando que ele fazia menções? Nas orações que ele fazia. Quando ele fazia orações? Noite e dia. Noite e dia. Estava orando a Deus mais do que uma vez por dia. Desejando muito te ver, lembrando das tuas lágrimas para me encher de gozo. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Olha, estou trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Olha que coisa interessante. Os irmãos conhecem a respeito da história de Paulo, Timóteo. Paulo enviou, principalmente quando Paulo estava preso, enviava Timóteo para fortalecer, para que pudesse estar cuidando de igrejas, né? Evangelista, mas foi colocado ali para cuidar de igreja. Por que ele colocou para que ele pudesse estar alicerçando as igrejas? Porque Timóteo tinha uma fé autêntica em Deus. Aquele que tem uma fé autêntica em Deus é uma pessoa confiável. Uma pessoa que não tem uma fé autêntica em Deus, ele se torna uma pessoa inconfiável. Não dá para confiar. Por quê? Ele não tem a fé autêntica em Deus. É uma fé falsa. Então a gente precisa até saber, né, olha, quem que manda para fazer isso aqui? Não serve, não dá para ser qualquer um. Aquele que é servo de Deus, que ele obedece à palavra de Deus, pode ir para fazer desse jeito, ele vai lá e faz desse jeito. Quantas vezes é dito para a pessoa, vai lá, faz desse jeito, ele chega a ser lá e faz tudo diferente do que foi falado para ele. Isso é uma fé fingida, é o que diz a palavra de Deus, porque se foi falado para fazer assim, faça assim. Observa lá atrás, na lei ainda, no tempo da lei, Deus chamou um profeta novo, mais novo, jovem, mandou que ele fosse em uma determinada cidade, que falasse uma palavra que Deus havia dado para ele, porém havia uma recomendação muito clara para ele. Qual que era a recomendação? Você não come nada na cidade, acabada a profecia, você não volta pelo mesmo caminho, você volta por outro caminho. Apareceu para ele um profeta velho, né? Ele falou, não, eu também sou profeta, e Deus mandou você vir na minha casa, você comer, e você pode voltar pelo mesmo caminho, está tudo certo, porque eu também sou profeta igual você. Ele foi, deu crédito. O que aconteceu com ele? Quem lembra? Vamos cá, o que aconteceu com ele? Ele morreu. Um leão atacou e matou. Por quê? Porque ele desobedeceu à voz de Deus. Irmãos, às vezes nós até cantamos e é bíblico, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, eu não correrei atrás de bênção. Por quê? As bênçãos de Deus alcançam. Quem que a bênção de Deus alcança? Aquele que guarda o mandamento de Deus. Como é que eu faço para ser abençoado? Eu não posso ter uma fé fingida.
Eu preciso ter uma fé autêntica. Eu preciso adorar a Deus quando eu estou feliz. Eu preciso adorar a Deus quando eu estou triste. Eu preciso estar na presença de Deus quando eu ganho muito dinheiro. Eu preciso estar na presença de Deus quando eu não tenho dinheiro nenhum. A minha fé não pode ser naquilo que Deus está fazendo de bem ou mal, ou que Deus está permitindo que aconteça na minha vida a todo tempo. Eu preciso estar adorando a Deus. Nós vemos a palavra de Deus a respeito de um homem chamado Jó. Quem já ouviu falar de Jó? Jó, Deus permitiu que o diabo interferisse na vida dele. Era um homem temente a Deus. Quando ele perdeu tudo, que não restou mais nada, o que ele fez foi reclamar de Deus. Não foi? Não foi. O que ele fez? Quando ele perde tudo, ele prostrou e adorou a Deus. O que Jó tinha? Uma fé não fingida. Eu não sirvo a Deus pelo que Ele me deu, ainda que Jó tinha muitos bens. Os bens dele era consequência da obediência, mas a fé dele não estava nos bens dele. A fé estava em Deus. Isso que precisa ter a nossa fé. Não é, às vezes a pessoa assim, eu não posso ter bens materiais porque eu vou me desviar da fé. Não, você vai desviar da fé se você tiver bem material, se a sua fé for fingida. Se a sua fé for autêntica, Deus pode te dar tudo, não há problema nenhum, você continua servindo a Deus. O rei Salomão pediu a Deus sabedoria. Deus deu sabedoria. Enquanto ele foi temente a Deus, serviu a Deus, obedeceu a Deus, Deus deu para ele sabedoria, governou todos. O problema dele foi quando desviou-se e começou a fazer holocaustos para outros deuses. Isso foi o problema dele. Mas enquanto ele foi temente a Deus, guardou a palavra de Deus, Deus deu a bênção para ele, deu riqueza, deu prosperidade, porque ele pediu que Deus pudesse dar para ele sabedoria e Deus deu. Olha que coisa interessante. A sua fé é uma fé autêntica ou uma fé falsa? Quantas vezes você já pensou em parar? E quantas vezes você já parou? E parou por quê? Por alguma coisa que Deus fez na sua vida? Deus fez mal para você? Tem alguém aqui que está aqui e fala assim, eu fui uma pessoa muito boa, mas Deus sempre foi ruim para comigo. Quem pode dizer dessa forma? A não ser o contrário. Eu sempre fui uma pessoa ruim, mas Deus sempre foi bom para comigo. E é isso que acontece na nossa vida. E por isso, irmãos, nós estamos aqui, porque a fé é nossa em Deus. Não pode ser em nada, não pode ser outra coisa. A nossa fé não pode ser no nosso trabalho, a nossa fé não pode ser nosso patrão, a nossa fé não pode ser no governo, a nossa fé não pode ser em homem nenhum. A nossa fé tem que ser totalmente em Deus. Quantas vezes, em época de políticas, a gente vê muitas pessoas crentes, aí vou dizer crente, não dá para dizer cristão, muitos crentes por aí brigando, defendendo a bandeira A, B, C ou D, porque acha que o governo vai ser bom para ele. Nós precisamos sim ter a nossa convicção em quem votar, mas não confiando, achando que o homem vai fazer alguma coisa de bom para nós, porque o único que faz alguma coisa boa para nós é Deus. Só Deus faz coisa boa para nós, e a nossa fé tem que ser nele. Por isso que a palavra de Deus, quando nós lemos o Salmo primeiro, que fala assim, entrai pelas portas dele com cânticos, o que ele está querendo dizer isso? Sabei, que foi ele, não foi nós que fez ovelha sua, ele que nos escolheu, ele que nos fez. Por isso nós precisamos estar na casa de Deus a todo dia com alegria. Alegria. Aquele que tem a sua fé autêntica em Deus, ele está sempre alegre com Deus. Pode estar doente, mas está alegre com Deus, Nós ouvimos aqui na terça-feira falar a respeito do menino, morreu, a mulher teve lá seu filho, morreu. Vai tudo bem contigo? Graças a Deus está tudo bem. Meu filho está morto, mas graças a Deus está tudo bem. Por quê? É a fé autêntica em Deus. A minha fé, irmãos, tem que ser em Deus, autêntica, o tempo todo em Deus. A sua fé é uma fé não fingida? Então, aqui o texto que nós lemos assim, olha, trazendo a memória, Então, Paulo diz assim, eu desejo muito ver-te, estou lembrando com lágrimas para encher o meu gozo, trazendo a memória a fé não fingida que há em ti. Ou seja, estou alegre porque existe em você uma fé
verdadeira, uma fé autêntica, uma fé que não é falsa, uma fé que não é por circunstância. Aquela pessoa que tem uma fé circunstancial é uma fé falsa, né? Quando eu digo uma fé circunstancial, a gente vê muito isso. A pessoa está no culto, sentado, cabisbaixo, enrolado ali, tudo no seu canto, todo triste, né? E aí dá oportunidade para ele cantar, ele vem aqui na frente, irmãos, vamos cantar, fica de pé, e tal, e faz, e a pessoa levanta, ele fica todo feliz, e todo, aí pega fogo, fala, agora vai, né? Ele senta ali, ele apagou de novo, né? É uma fé circunstancial. Por quê? Não foi para Deus, porque se for para Deus, não importa se eu estou no microfone ou sem microfone, eu estou aqui adorando a Deus, eu estou exaltando, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a gente precisa ver que Deus nos chamou para adorá-lo. Nosso objetivo é adorar a Deus, e adorar a Deus e também está no nosso jeito de falar, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de vestir. Observa que nós falamos aqui de Salomão, aquela rainha que vai visitá-lo. Por que vai visitar Salomão? Porque ouve falar que ele era diferente de todos os outros reis. E quando ela chega, aquela rainha fica olhando, ela chega para Salomão e diz assim, olha, me falaram que ela é diferente, mas eu cheguei aqui é muito, muito mais do que falado. Até os criados, do jeito de falar, do jeito de servir, no jeito de vestir, é tudo diferente. O servo de Deus é a mesma coisa, é a mesma coisa. É tudo diferente, no jeito de vestir é diferente, no jeito de falar é diferente, no jeito de adorar a Deus é diferente, né? A gente não é por circunstância que nós estamos. Volto a falar isso, irmãos. A fé autêntica, ela não pode ser por circunstância. Não é o dia de domingo que é melhor do que de segunda, que é de terça ou de quarta. A nossa fé para com Deus, a nossa adoração para Deus, todos os dias, todo momento, é a mesma fé, é a mesma adoração. Precisa ser sempre a nossa fé, o mesmo momento. Assim, eu estou trazendo a memória, né, que lembrando de você, com lágrimas, estou até chorando aqui, lembrando de você, porque em você existe uma fé autêntica, uma fé verdadeira, uma fé não circunstancial. E isso que precisa ter na nossa vida. Quantas vezes? Muitas pessoas têm uma fé gangorra, uma fé montanha-russa, né? Uma hora está aqui em cima, outra hora está aqui embaixo, uma hora está em cima, outra hora está embaixo, uma hora está alegre, outra hora está triste, uma hora está cantando, outra hora está emburrado, né? E eu não consigo enxergar isso, porque o servo de Deus, ele não pode ser emburrado. Não pode falar esse termo mais, né? Acho que não pode mais, não pode ser carrancudo, tirar o termo aqui. Não pode ser, porque emburrado está se tornando burro, né? Então ele não pode falar isso, que é bullying, tá? Mas ele não pode ser carrancudo. O servo de Deus é uma pessoa feliz. Por que ele é uma pessoa feliz? Porque foi comprado por Jesus, porque Jesus habita nele, porque Jesus é amor, porque Jesus transformou, Jesus nos colocou sentados no lugar celestial. E a nossa fé, ela não é por circunstância. A nossa fé é por temor a Deus, por amor a Deus. Você está se identificando com o que nós estamos falando aqui? Você está se identificando? Será? Então aqui, olha, trazendo a memória, a fé não fingida. E essa fé, nós vamos falar assim, que também, ela primeiro habitou na tua avó, Loide, na tua mãe, Eunice, e estou certo que também habita em ti. Lembrando, irmãos, que o pai dele, né, o pai de Timóteo, ele era grego, ele não era temente a Deus. Mas a avó dele era, a mãe dele era, e ele também foi temente a Deus. Ele não puxou para o outro lado e falou assim, eu queria que meu filho estivesse na igreja, mas né, o marido, a esposa leva para o outro lado. Se a sua fé for autêntica, se a sua fé é verdadeira, habitar em você a fé em Deus, com certeza vai habitar na sua família. Então, é importante a gente ver isso aqui. Peguei esses textos aqui para a gente endereçar. Bom, como é que a gente sabe se nós temos fé? O que Tiago fala? Vamos ver? Livro de Tiago, capítulo 2. Pedir para os irmãos abrir aí. Livro de Tiago, capítulo 2, verso 14. Irmãos, antes de ir aqui, eu parei aqui, mas vamos voltar antes de Tiago aqui, lê mais um pouquinho de Timóteo. Eu parei aqui, mas eu acho que tem coisa importante aqui ainda no livro de Timóteo, capítulo 2.
Nós lemos aqui até o versículo 4, até o versículo 5, né? Vamos ler mais uns versículos aqui, depois a gente vai para Tiago. Por este motivo, 2 Timóteo 1,6. Por esse motivo, da sua fé não fingida, te lembro que desperte o dom que existe em ti pela imposição de mãos. Irmãos, Paulo reforça para ele aqui, por esse motivo de você ter uma fé verdadeira, de uma fé autêntica, desperte o dom de Deus que está em você. Nós estamos falando de dons espirituais aqui, mas quantos de nós que estamos aqui que tem certeza que tem dons de Deus na nossa vida? Tem alguém aqui que não tem certeza se tem dom de Deus na sua vida? Quem tem certeza que não tem dom? Quem tem certeza que tem dom? Quem está na dúvida ainda se tem dom, né? Então você olha, por quê? Se você tem uma fé autêntica e recebeu Jesus, automaticamente você recebeu dons. Porque a Bíblia fala que Deus deu dons aos homens. É a palavra de Deus. Então assim, ele está assim, desperte o dom. O que significa? Por que você precisa despertar alguém? Quando você precisa despertar alguém? Quando está adormecido, não é? Acorda, desperta, né? Então assim, o que Paulo falou assim, olha, você tem uma fé não fingida. Se você tem uma fé não fingida, então desperta o dom de Deus que já está em você. Não é que Deus vai te dar, você tem dom de Deus, mas você tem usado o dom de Deus? Desperta o dom de Deus que está em você. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. Olha que coisa interessante isso. O que é o espírito de temor? O que os irmãos acham que é o espírito de temor? Medo. Tem pessoas que têm o espírito do medo, né? Dá oportunidade para ele, irmão, vou dar uma oportunidade para a irmã vir aqui na frente e dar o seu testemunho. Pronto, ela treme tudo. Meu Deus, como assim? Eu vou dar meu testemunho? É o espírito de medo, né? Olha, fala de Jesus para a pessoa que está na porta, mas e se ele não gostar? Você não tem espírito de temor. Você tem espírito de fortaleza, não é isso? Vocês já viram uma fortaleza? Qual que é uma característica de uma fortaleza? Ela é forte, ela tem rigidez, por isso chama fortaleza. Normalmente ela é construída com pedras brutas, pedras pesadas, porque ela não pode cair com qualquer vento. Ela é uma fortaleza. E a Bíblia fala para nós, aquele que tem a fé não fingida, ele já tem o dom de Deus, ele não tem espírito de medo, mas espírito de fortaleza, de amor. Recebe Deus, recebe amor, não é? A pessoa que não tem amor para com as pessoas, que anda carrancuda, que anda de cara virada, que não quer falar com esse, não quer falar com aquele, e está ali, não é amor. Eu sempre digo para os irmãos, né, 1 João, capítulo 4, versículo 8, né, Deus é amor. Deus é amor. Aquele que não tem amor não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus é amor, você recebe amor. Os irmãos já viram a pessoa que está lá no hospital, que precisa tomar sangue, receber sangue? Quando ele recebe sangue, ele recebe um sangue contaminado, o que acontece com ele? Ele pega a doença do outro, porque recebeu um sangue contaminado. Então, o sangue precisa ser bom para que ele possa receber. Aí tem que ver se é o fator RH, né, que é positivo, negativo, A, B, AB e tal, tudo mais. Mas ele precisa receber o sangue bom. Olha, se você receber Jesus na sua vida, você tem amor. Como é que eu sei se eu tenho Jesus na minha vida ou não? Você tem amor pelos outros? Não. Então você não tem Jesus. É certeza. Não, eu tenho amor pelas pessoas, pelas almas. Então é um sinal que você recebeu Jesus. Porque é impossível receber Jesus e não ter amor pelo próximo. É algo que está na nossa vida e faz parte da fé, né? Deus deu para nós o espírito de amor, o espírito de moderação. O que é moderação? Pode falar, irmãos, né? Não precisa ficar acanhado, nem com medo.
Só está passando nas redes aí para milhões de pessoas. Não chega a isso tudo, não. Né? O que é moderação? Uma pessoa moderada. Os irmãos já viram muito aqueles propagandas de bebida? Beba com moderação. Sim, seja moderado. Olha, nem tanto lá, nem tanto cá. Né? Não precisa ser áspero demais, nem mole demais. Mas na medida certa. O amor de Deus está na medida certa. A hora que precisa bater, bate. A hora que precisa acariciar, acaricia. Mas seja moderado, tenha moderação. É isso. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Não fique envergonhado. Todo aquele que tem a fé autêntica, ele tem certeza que é filho de Deus. Se tem certeza que é filho de Deus, não precisa ter vergonha. Os irmãos acham que os filhos da realeza têm vergonha porque eles fazem parte da realeza? Não. Né? E você, como filho de Deus, você tem vergonha de dizer para alguém que você faz parte da realeza celeste? Não, eu sou filho de Deus. Eu fui lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Eu estava condenado para o inferno, mas agora Deus me colocou aqui sentado em lugares celestiais. Eu estou caminhando para a pátria celeste, onde eu vou estar para todo sempre com o meu Jesus. É isso que a palavra de Deus nos fala. Olha, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Participa das aflições do Evangelho. Olha, irmãos, que palavra gostosa essa. O que significa? Participar das aflições do Evangelho. O Evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo, traz aflições. Quando às vezes digo para os irmãos, eu fico preocupado, fico triste. E eu fico imaginando Deus. Porque às vezes a gente entra na casa de Deus, a pessoa está lá triste, aborrecido, cabisbaixo, fica imaginando, meu Deus, como é que Jesus está olhando a nós que viemos para esse culto, para adorar a Deus desse jeito? Será que Ele está feliz com a gente? Porque Ele chamou para nós pudesse adorar, nós não tínhamos direito a nada, estava condenado, caminhando de passos largos para o inferno. Ele colocou a gente sentado em lugares celestiais para adorar Ele. A gente não faz isso. Ficamos aí, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui para adorar a Deus. Eu fui chamado para adorar a Deus e eu não quero nem saber, eu vou adorar a Deus. Adorar a Deus significa eu vim aqui na frente pegar o microfone? Não, significa que a hora que eu chego aqui, eu prostro diante dEle, falo com Ele, eu adoro Ele, eu agradeço Ele na minha oração, eu falo com Ele porque eu tenho o prazer de estar com Ele. Quando fala para cantar um hino 15 aqui, do canto da harpa, mas de novo, não, com cego andei, mas eu estou livre, agora eu canto com alegria, porque eu estou livre mesmo. Então eu canto aqui, mas esse hino de novo, mas eu cantar, mas vai cantar, não tem ninguém para tocar. E daí que não tem ninguém para tocar? Deus me chamou para eu adorar. Os irmãos imaginam que quando Daniel estava lá na cova dos leões, tinha alguém lá para adorar com ele? Quando Paulo e Silas estavam na prisão, vocês acham que tinha uma banda para tocar para eles? Paulo e Silas estavam lá, apanharam, foram presos, estavam ali com as suas mãos, com os seus pés presos ali no tronco, e eles estavam ali reclamando para o outro: Silas, por que você ficou falando, boca aberta, também podia ficar quieto aí, foi falar, não foi parar aqui agora, desculpa sua, não, é você, Paulo, se tivesse ficado mais quieto ali, estava aquela briga entre Paulo e Silas, não estava? Não, irmãos, eles estavam orando e cantando, apanharam, imagino com as costas tudo ardendo lá, e agradecido: Senhor, que bom, eu falei da tua palavra, eu apanhei, eu vim parar aqui, mas eu estou feliz porque o Senhor está comigo aqui. Estava lá cantando, adorando a Deus. Os outros presos, estavam ouvindo Paulo e Silas cantar a Deus, meia-noite, olha que disposição. Nós 9 horas aqui, está todo mundo morrendo de sono, não vai acabar, não vai parar logo de falar não, Paulo e Silas, meia-noite, depois de apanhar, estava lá engrandecendo a Deus. Não tinha orquestra, não tinha coral, não tinha público, só eles, a não ser os guardas, que estavam ali vigiando eles ali. Mas Deus foi lá, veio um terremoto, Deus estava ali, porque ele estava adorando e orando a Deus sozinhos.
Volto a falar, os irmãos, lembra que eu falei mais cedo? Aquele que recebe Jesus na sua vida nunca mais está sozinho. Eles não estavam sozinhos, estavam na prisão, mas estavam adorando a Deus, porque eles tinham uma fé não fingida. A fé deles não era porque eles estavam no hotel, não é porque eles estavam ali dormindo no travesseiro de pena de ganso, não era isso, não, estava sentado amarrado, mas estava ali adorando a Deus. Então veja que adorar a Deus não é pelas circunstâncias que Deus está dando, boas ou ruins, mas é a todo momento, não é pelas curas, não é pelos milagres. Isso tudo não leva uma pessoa a ter uma fé verdadeira, autêntica em Deus. Não leva. Quantas pessoas que foram curadas na época de Jesus e quantos seguiram Ele? Poucos. Quantas pessoas que pediu oração, você orou e recebeu a cura e nunca mais lembrou nem de agradecer? A Bíblia fala de 10 leprosos, 10 leprosos. Jesus curou os 10. Quantos que voltou? Só um. Então não é cura, não é milagre que faz você ter uma fé autêntica em Deus. Olha, às vezes eu fico olhando, os irmãos cantam, tem um hino que os irmãos cantam assim: se fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas quantas vezes, se nós oramos e Deus não faz, nós ficamos desanimados, porque nós queremos que Deus faz do nosso jeito e Deus não faz do nosso jeito. A sua fé é verdadeira em Cristo? A sua fé é autêntica em Cristo? Quando você olha para a sua panela lá e só tem um arrozinho com um ovinho, você está lá: oh Jesus, obrigado por esse ovo. Ou se fez assim: meu Jesus, de novo só tem ovo, né? Eu queria um bife, se o Senhor mandou só ovo. Não importa o que você tem, adore a Deus. Você foi chamado para adorar a Deus, para glorificar a Deus. A fé autêntica, a fé verdadeira, não é na circunstância, mas é todo momento da nossa vida, nós estamos adorando a Deus. Se tem muito, amém, Ele é Deus. Se não tem nada, Ele continua sendo Deus. Ele continua, então a minha fé continua em Deus. Olha, a gente vê lá o profeta Eliseu. O profeta Eliseu saiu, fugido, ele vai parar lá na beira do rio. Deus manda ele, leva lá na beira do rio. Quanto dinheiro, os irmãos, acha que tinha no bolso do profeta? Nada. Como é que ele comia? Deus mandava os corvos levar comida para ele. Irmão, já imaginou? Na hora do almoço, ele lá sentado, vinham os corvos, entregava comida para ele. A hora da janta, vinham os corvos, entregava comida para ele. Houve uma seca tão grande, o rio secou. E aí, ele morreu de sede, não foi? Não. O que Deus fala para ele? Vai lá, numa viúva pobre, que eu vou te sustentar. Uma viúva pobre não deveria ir num fazendeiro com bastante dinheiro? Era mais fácil, com bastante gado? Não, vai lá, uma viúva pobre, que ela não tem nem para ela. Chega lá, está aquela mulher lá pregando uns gravetinhos para fazer um foguinho, não tinha gás, não tinha nada. E aí ele: olha, o que está fazendo aí? Eu vou fazer um bolinho para mim e para o meu filho. Tá bom, faz o seguinte: antes de você fazer para você e para o seu filho, que você vai comer e vai morrer mesmo, faz para mim primeiro. E depois nunca mais vai faltar na sua panela. Ela fez, nunca faltou na panela dela. E ela sustentou ainda os servos de Deus por 3 anos e meio, irmãos. 3 anos e meio que não tinha comida, Deus preparou comida. A fé tem que estar em Deus. É lógico que depois ele ficou meio com medo, vai para frente. Mas olha, o que é isso? Como anda a sua fé em Deus? Quando a prestação está atrasada, quando acabou o café, quando acabou o gás, como é que anda a sua fé? É a mesma que quando tem bastante. É a mesma, tem que ser a mesma. A fé verdadeira, porque Deus prova a nossa fé, para saber se nós cremos nele, se nós confiamos nele, quando nós adoramos ele, se só quando a coisa está boa, ou quando a coisa está ruim, a gente não esquece, não é assim? Então assim, olha, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus, nem de mim, que sou prisioneiro, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. O Evangelho é uma coisa que vai te dar aflição, mas tem o poder de Deus.
As pessoas vão brigar com você, mas tem o poder de Deus. As pessoas não vão gostar de você, mas tem o poder de Deus. As pessoas vão olhar para você e às vezes vai reclamar de você, não importa, tem o poder de Deus. Tendo o poder de Deus é importante. É isso que precisa ter na nossa vida, porque Ele é Deus em todo momento. Nós estamos aqui porque Ele é Deus. Nós estamos aqui porque Ele amou. Como anda a sua fé? É verdadeira? É autêntica? Ou é fingida? Olha aqui, eu falei irmãos de Tiago, né? Vamos ver lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14. O livro de Tiago fala bastante a esse respeito, mas eu quero ler esse ponto específico. Tiago 2, 14. Disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Olha, Tiago faz duas perguntas aqui. Moço, aproveita alguém dizer que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Se eu pegar só a segunda pergunta e perguntar para os irmãos, porventura a fé pode salvar? Claro que a fé pode salvar. A fé é salva, a fé é autêntica, a fé é verdadeira. Nós estamos aqui servindo a Deus. Quem está vendo Jesus aqui? Quem está vendo Ele? Não, onde que Ele está? Pelos olhos da fé, no teu coração, a gente vê pela fé. Então, nós estamos aqui pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para eu ser salvo, eu preciso ter a fé em Deus. Mas o que Tiago está falando, essa segunda pergunta, está referido à primeira. A primeira que ele está dizendo, né, a respeito das fé, e ele vai citando um caso, o que adianta chegar alguém para você dizendo que está com fome, e você despedir ele em paz, vai em paz, Deus vai preparar para você tudo, e você não preparar o sustento para ele, vai adiantar alguma coisa? Se você tem fé que Deus vai preparar, e alguém chega para você com fome, precisando dar comida para ele primeiro, para falar, não, Deus vai te ajudar. Por quê? Porque ele já me ajudou, então ele vai te ajudar também. Mas primeiro, o que ele está dizendo é o seguinte, irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Como é que eu provo que eu tenho fé em Deus? Pelas obras, né? Fazendo. O que é obra? Fazendo. Você crê que Deus está aqui? Creio. Então como é que prova que eu creio? Então eu glorifico Ele, porque eu sei que Ele vai receber o louvor, a glorificação. Quando eu chego aqui e me murcho, me abaixo, me fico quietinho, eu não está parecendo que eu creio que Deus está aqui. Porque se eu sei que estou aqui, imagina, você, todos nós que estamos aqui, se você pudesse voltar lá atrás, na época que Jesus andou na terra, e Jesus estivesse passando perto de você, o que você faria? Pensa, o que você faria? Vamos ver, o que os irmãos fariam? O que alguém dos irmãos faria? Ficaria quieto? Não resolveria nada. O que você faria? Estou pensando, né? Imagina que você voltou lá, e aí você está assim, e Jesus está passando pertinho de você. O que você ia fazer? Hã? Vamos abraçar ele. Falei, Senhor, o senhor está aqui, olha o senhor aqui. Mas ela falou o quê? Ia seguir ele, né? O que mais vocês iam fazer? Pode falar, irmãos, né? Não fique tímido, porque vocês estão tímidos, né? O que vocês fariam? Se Jesus tivesse, se você estivesse lá na época de Jesus, e Jesus passando perto de você, o que você faria? Vamos fazer esse exercício mental? O que você faria? Pode falar. O que você faria? Conversaria. Chegar a ele, vamos. O que foi conversaria com ele? O que eles não faria? Mas e se eu falar para vocês que ele está aqui? E você pode abraçá-lo, e você pode conversar com ele, e você pode segui-lo, e você pode estar ao lado dele.
Irmãos, Jesus está aqui, é do mesmo jeito. Essa é a fé verdadeira, a fé autêntica que nós temos no nosso Senhor Jesus. Então eu cheguei aqui, eu sei que Ele está aqui, eu vou glorificar Ele. Então eu preciso glorificar. Eu vou abraçar, abraça Ele aí. Mas como é que eu vou abraçar? É pela fé. Mas Ele está, porque eu sei disso, que Jesus falou assim, ó, estou convosco, mas depois estarei em vós. Jesus está aqui, né? Então, eu falei para os irmãos fazer um exercício, né, voltando para aquele tempo. Por quê? Será que realmente nós fazíamos isso? Por que eu estou falando isso? Porque na onde Jesus passava tinha multidão. Era difícil chegar perto de Jesus. Hoje tem uma multidão. É difícil chegar perto de Jesus. Uma multidão de canseira, uma multidão de enfado, uma multidão de tristeza, uma multidão de problemas, uma multidão de tanta coisa que nos impede de chegar perto de Jesus, né? Mas nós podemos chegar perto dele, podemos abraçá-lo. Senhor, Tu está aqui, oh maravilha, né? Eu cheguei aqui, mas o Senhor já estava aqui. Então é isso, pela fé, a fé autêntica, a fé verdadeira. E aqui quando diz a palavra de Deus, olha, o que prova que alguém tem fé é pelos seus atos, é pelo que ele faz, é a maneira que ele exercita. Quando eu chego na casa de Deus e tranco a minha boca, significa que eu não tenho fé que Ele está aqui, e por isso eu fico de boca fechada. Quando eu chego na casa de Deus e não canto, é porque eu não acredito que Ele está aqui. É uma fé falsa. Eu estou dizendo que eu creio, mas eu não creio, porque quando eu creio e eu sei que Ele está aqui, eu quero tocá-lo, eu quero ser abençoado por Ele. Assim como aquela mulher, olha, aquela mulher que a Bíblia fala do fluxo de sangue, ela gastou tudo que ela tinha. Ela só procurou Jesus porque ela não tinha mais recurso. Enquanto ela tinha recurso, ela tentou de todas as maneiras ser curada. A hora que ela não tinha mais nada, aí ela foi atrás de Jesus. Mas, irmão, já imaginou se ela tivesse ido atrás de Jesus antes de gastar os seus recursos? Os irmãos acham que Jesus ia curar ela do mesmo jeito? Sim. Ninguém pode dizer, pastor, mas foi 13 anos, então Jesus não tinha iniciado o seu ministério ainda. Não tinha, coitada, ela tinha que gastar uma parte de todo jeito, né? Mas, quando a gente observa para isso, mas se ela tivesse procurado Jesus antes, os irmãos já pensou, irmãos, e se nós tivéssemos procurado servir a Deus melhor antes? Quanto tempo da nossa vida a gente perde com besteira, com problema, com dificuldade, de cara magoada, de cara virada, em vez de nós aproveitar para adorar a Deus, desfrutar tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós? Todas as bênçãos. Será que você tem vivido tudo que Deus planejou para a sua vida? Ou será que nós temos colocado um muro impedindo que Deus possa operar na nossa vida por nosso orgulho, por nosso ego, por nós achar que é isso, que é aquilo outro, por achar que é melhor que o outro, porque ficamos tristes com o irmão, porque ficamos parados outro dia, porque não viemos no culto, porque nós estávamos com raiva, porque estava cansado, porque estava com sono, porque estava e ficou tudo para trás. Mas aí quando nós não temos uma fé autêntica em Jesus, eu vim para adorá-lo porque Ele está aqui. Eu sirvo a Ele, independente dos irmãos sorrirem para mim, ou os irmãos estarem com cara fechada para mim. Não importa, porque eu estou aqui por causa dEle, porque Ele me amou, porque Ele me chamou, e eu sei que Ele me chamou. Eu tenho certeza. Você tem certeza que Jesus te chamou? Quem tem certeza? Às vezes o irmão fala assim, eu não sei, não tenho certeza do meu chamado, não sei nem se Jesus me chamou, não é? E a pessoa fica pensando, isso não é uma fé verdadeira, é uma fé falsa. Mas quando eu sei, eu estou aqui, porque Jesus me chamou, Jesus me amou. Eu estou aqui, mas não é só aqui. A hora que eu saio daqui, estou lá na rua, eu continuo sendo servo de Deus, fico olhando, irmãos, quantas pessoas iludidas, que ele sai da presença de Jesus, ele muda a casaca, como é que se diz, né? Lá fora, nem parece que é um cristão, porque ele não está mais dentro da igreja. Tem outros que até dentro da igreja a gente olha assim, será que ele veio para adorar a Deus mesmo? Né? A pessoa saiu,
está longe, está no meio da família, vai para uma festa no meio da família, toda a família é incrédula, só ele é cristão. Quando chega lá, está todo mundo ali desagradando a Deus. Ele fala: se eu for agradar a Deus, vai que as pessoas vão ficar olhando para mim. Então está todo mundo ali de roupa mais curta, eu dou uma encurtada também. Está todo mundo ali, eu dou uma puxadinha também. A gente olha, irmãos, a luz, ela brilha nas trevas. Luz na luz não faz diferença. Se você acender uma luzinha do seu celular agora aqui, não faz diferença nenhuma. Um dia nós estávamos aqui, acabou a energia, não lembra? Aí ligou o celular, que ele ficou claro, né? A luzinha é pequena, mas está tudo escuro. Então, no meio da escuridão, qualquer luz, ela reflete, ela chama atenção onde está. Você é luz. Somos luz. Quando eu estou lá no colégio, todo mundo é incrédulo, eu sou luz. Eu preciso servir a Deus do mesmo jeito. Quando saem todos os amigos para beber, eu sou luz, eu não bebo. Não importa que todo mundo bebe, eu não bebo. Todo mundo vai para a balada, eu só chupo bala, mas eu não vou para a balada. Não posso participar. Por quê? Porque desagrada a Deus. Mas os colegas vão ficar tristes, né? Melhor os colegas tristes do que Jesus. Eu não posso desagradar a Deus. Às vezes fica olhando as pessoas assim, é porque o pastor, irmãos, meu pastor é Cristo, eu não posso desagradar, que isso pode, todo mundo pode me desagradar, não tem problema nenhum. O que os irmãos não podem desagradar é Ele você não pode desagradar. A sua fé autêntica, a sua fé verdadeira tem que ser em Jesus, sempre em Jesus. No meio da tempestade, Ele socorre. Lembra lá os irmãos? Lá no barco, toda aquela tempestade, Jesus lá dormindo, mas estava no barco. Jesus pode até estar dormindo, mas precisa estar no barco. E se Jesus não estivesse no barco? Como é que faria? Jesus está no seu barco, Jesus está na sua vida. A Bíblia fala que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Quando nós pecamos, especialmente, a Bíblia fala: se nós pecarmos voluntariamente, já não resta sacrifício. Por quê? Não tem jeito. Então, quando nós pecamos voluntariamente, especialmente, Jesus se afasta. E Jesus afasta, vem a tempestade, o que a gente faz? Perece. Mas se Jesus estiver no barco, Ele pode estar até dormindo. Senhor, socorre-nos. Socorre-nos. A fé autêntica, a fé verdadeira. Sua fé precisa ser não fingida, precisa ser autêntica, precisa ser verdadeira. Então, Tiago diz assim: olha, aquele que diz que tem fé, como é que ele prova que tem fé? Um corpo sem alma é morto. O que dá vida para o corpo? A alma, o espírito de vida que dá vida para ele. Para nós cristãos, o que dá vida? A fé em Cristo, o Espírito Santo. Mas se eu não tiver a fé nele, eu crendo, eu vivo. Se não creres, morrereis nos seus pecados. Veja, a fé é que dá vida. Eu estou aqui para adorar a Deus. Eu entrei, olha, eu fico, digo para os irmãos, às vezes eu acho um absurdo, imagina, nós saímos da nossa casa, preparamos para sair da nossa casa, viemos de lá para cá, chegamos aqui, entramos na casa de Deus, sabendo que Deus está aqui, viemos para adorar a Deus e ficamos de boca fechada. Não é um sacrifício de tolo? Isso é um sacrifício de tolo. Você sai da sua casa, toma um banho, embora tomar banho acho que é importante, todos os dias, independente se vir no culto ou não. Toma um banho, passa um perfume, escolhe uma roupa, vem no caminho, chega aqui, entra, fica aqui sentado nos bancos que não são tão confortáveis assim, e aí fica lá quieto. Não é um sacrifício de tolo? Olha, eu saí da minha casa para adorar a Deus e não adoro, é um sacrifício de tolo. Mas quando eu vim para adorá-lo e adoro, a minha fé é verdadeira, não é uma fé fingida, é uma fé autêntica. Aqui eu adoro a Deus, mas lá fora eu adoro a Deus também. Eu não penso em parar porque surgiu uma circunstância contrária na minha vida. Eu penso em caminhar porque tem uma circunstância contrária na minha vida, então eu preciso de Jesus na minha vida. É isso que precisa ser a nossa vida. Então aqui, olha, como é que eu provo que eu tenho fé?
Lembra do exercício que nós fizemos? Se você fosse lá atrás, na época de Jesus, encontrasse com Jesus, o que você faria? Traz para cá. É verdade, você chega aqui, Jesus está aqui. O que você faz? Vai ficar de boca fechada? Lembra daquela mulher que eu falei? O melhor, aquela mulher foi e prostou, tinha uma multidão. A multidão não estava deixando ele chegar perto dele. Mas ele deu uma espremidinha de lá e de cá, foi lá e tocou na orla dele. Ela foi para isso. Bartimeu, cego, estava ali à beira do caminho, sentado. Jesus passa e ele começa a clamar. As pessoas dizem para ele assim: fica quieto, não perturbe o mestre. Que não perturbe o mestre? Eu quero a minha bênção, não quero saber não se ele vai ficar perturbado. Eu preciso, Jesus, filho de Davi, eu estou aqui, o senhor está aqui, me escuta, pelo amor de Deus, né? Eu não sei onde o senhor está, não estou vendo, mas eu estou escutando, o senhor está passando por aí, tem misericórdia de mim. E ele saiu naquele dia vendo. Né? Jesus olhou para ele e disse assim: que queres que eu te faça? Né? Irmãos, já pararam para pensar nisso? Às vezes o irmão vem para a casa de Deus, para adorar a Deus, cheio de problema, e às vezes Jesus está do seu lado dizendo assim: o que você quer que eu te faça? E você está assim: ai meu Deus, esse culto não vai acabar não, pelo amor de Deus, né? E vai ler outro versículo: ai meu Deus, já está, é a hora, né? Eu nem jantei hoje ainda, eu tenho que levantar amanhã cedo, o pastor não vai parar. E Jesus está ali do seu lado: o que você quer que eu te faça, meu filho? Não, Jesus, pelo amor de Deus, tem um jeito, pede para o pastor parar. Então tá bom, Jesus pede para o pastor parar, né? Ele estava falando no seu ouvido: o que você quer que eu te faça? O que é que você está precisando? Por que você veio aqui hoje? Qual que é o seu objetivo? A sua fé, irmão, tem que ser verdadeira, não pode ser fingida, tem que ser autêntica em Cristo. Eu sirvo a Deus por convicção. Convicção. A convicção significa que o diabo pode arrancar tudo que você tem, mas a convicção está no seu coração. A única forma de ele tirar o coração, mas não vai arrancar a sua convicção, porque se morrer em Cristo, você morreu convicto. Então não pode arrancar até o coração, mas sua convicção permanece. Ela precisa permanecer. Esta é a fé autêntica, a fé não fingida, a fé verdadeira. Quando você está lá na sua casa, o que você está fazendo? Eu estou vendo uns vídeos lá de piada, né? Que para poder alegrar o meu coração. O que alegra o nosso coração não é vídeo de piada. O que alegra o nosso coração? A presença de Jesus. Então como é que eu vou alegrar meu coração? Eu vou estar lá na minha casa, eu preciso adorar a Deus. Lembra que Jesus falou para aquela mulher lá em João 4? Que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai todas as vezes que estão reunidos na igreja. Adora o Pai em espírito e em verdade. Na minha casa, eu adoro a Deus. Na rua, eu adoro a Deus. No meu trabalho, eu adoro a Deus. Na casa de Deus, eu adoro a Deus. Andando, caminhando, não importa, eu adoro a Deus. Eu preciso adorar a Deus no espírito, com verdadeira certeza de coração, adorando a Deus, né? Depois a gente vai ler outros textos aqui. Eu achei, irmãos, que nós ia terminar hoje, eu só li 3 versículos, né? Que pena aqui, né? A hora já não nos permite mais. A gente começa a falar das coisas de Deus, é tão gostoso, né? Vamos falar pelo menos mais umas 2 horas aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Pois não, irmã. O senhor desse um conselho para a gente ali na chácara, tem um casal lá, a mulher falou que ela é até o líder da seguração, por falta de culto, não sei o quê. E aí, pastor, o que acontece? Eles só encrencando com a gente, e um dia eu falei com uma mulher assim: é muito chato assim, vamos pedir perdão para eles. Aí fala: se a gente não agradou vocês, a gente pede perdão para vocês. E ela falou assim: aí eu perdoo, mas meu coração é de pedra. Aí eu falei: mas não, vou deixar para lá, né? Aí o que acontece? Compra uma galinha dela, ela joga no nosso quintal. Pega uma mão lá, joga no nosso quintal. Sobe em cima do muro, joga tijolo em cima das nossas plantas, né? Aí fala: eu com a mané, a gente só ora, né, para eles e tudo, né, pastor? E aí ele sempre fala: bom dia, vira a cara, sabe? Às vezes pega o caminhão, põe lá em frente, quando nós estamos chegando, não tem de passar. Então, aí, assim, o que o senhor aconselha? A gente continua soldando ele, mesmo que não solda, a gente não vira a cara para ele. Então,
Não, agora o senhor falando isso daí, então a gente tem orado, tem pedido para Deus salvar eles, né? Para Deus abençoar a vida deles, né? Então, tudo isso que acontece com nós, a gente já orou a Deus, pediu para o Senhor Jesus, se fosse a vontade dele, né? Até vender ali e tudo, né? Mas aí, eu falava, mas a gente nunca fez maldade para ninguém, né? Por que a pessoa não vai entrar com a gente? O que eu poderia dizer, irmã, é assim: primeiro a Bíblia fala para a gente orar por todos, então ore por eles, né? Se depender de nós, quando tiver em nós, tem de paz com todos os homens. Amém. Tem paz com a gente não pode ser inimigo das pessoas, as pessoas podem ser nós, mas nós não. Eu lembro nesse vídeo que eu falei para os irmãos lá, tem uma senhora que ela está falando a respeito, acho que dos pais dela, se não me engano, a irmã assistiu, falou que eles fizeram oração lá que fecharam 5 terreiros de macumba nas orações deles. Porque eles oravam e o Satanás não ficava por ali, os terreiros, 5 terreiros foram fechados por causa da oração, acho que da mãe dela, que ela mencionava, uma senhora já de 80 anos, assim, minha mãe era uma pessoa de muita oração. E havia muitos terrenos de macumba na época dela, a gente orou, e 5 deles foram, a gente não, os pais oraram, e 5 terrenos foram fechados, pela oração. A Bíblia fala que Elias era homem sujeito às mesmas orações que nós, orou para que não chovesse, por 3 anos e meio não choveu, né? Então o que a gente precisa ver, o que eu vejo, mas colocar na mão de Jesus, orar, Senhor, né, está nas tuas mãos, faça a tua vontade. É que a gente ora, e às vezes a gente ora e a nossa oração é direcionada: Senhor, eu quero que o Senhor faz isso, né? Mas a gente precisa orar para o Senhor, faça a tua vontade, o Senhor está vendo o que está acontecendo, eu entrego nas tuas mãos, faça segundo o teu querer, e deixar que Deus trabalhe, né? Porque Deus trabalha pelo seu povo. Lembra a respeito de Jacó, né? Jacó, que ele cavava os poços. Jacó ia, cavava um poço, o poço dele dava água. O que as pessoas faziam? Roubavam o poço dele. Aí ele vinha, brigava, pegava os soldados armados, matava todo mundo, não era assim que ele fazia? Não, não fazia. Ele pegava, largava aquele poço e furava outro poço. Furava outro poço, o poço dele dava água. Dos outros não dava água, mas o dele dava. As pessoas vinham e tomavam o poço dele. Aí chegou um tempo que as pessoas diziam assim: vai ser amigo dele, porque Deus é com ele. Então, veja, a Bíblia fala que tudo que a gente fizer prosperará. Então a gente ora, coloca na mão de Deus, as pessoas nos ofendem, as pessoas fazem mal, a gente ora por eles, entrega na mão dele: Senhor, faça a tua vontade. O Senhor está vendo, o Senhor conhece, sabe o que está acontecendo e está nas tuas mãos. E deixa que Deus toma conta. É a melhor coisa que tem, né? Passou, cumprimenta, bom dia, ele vira a cara, não tem problema. Quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não é fácil. A Bíblia nós lemos aqui, falando a respeito das aflições, né? Nós lemos aqui em 2 Timóteo, né? Que acho que nós lemos lá, 2 Timóteo 1,8. Portanto, não te vergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro, antes participa das aflições do Evangelho. Participa das aflições do Evangelho. Sofre, não tem problema, né? A vida do cristão, ela passa por lutas, por provação, por dificuldade, mas Deus é com a gente, sempre foi conosco, né? Então, e vem a vitória, tá bom? Tem 5 litros de água, né? Então a gente enche no sábado. Aí quando passa uma semana agora, não tem água. Aí eu falei, mano, aí Deus mostrou um sonho que mexeram no nosso encanamento. Aí eu falei, mano, vamos comprar os canos e vamos fazer do outro lado? O Mané falou, não, deixa eles usar, né? Então aí a gente fica chateado, né? Pastor, o senhor falando na água também. Pois é, mas a fé exatamente Jesus, ele vai dar um jeito. Qual é o jeito? Não sei, está na mão dele, deixa com ele, né? Eu até marquei para os irmãos aqui para a gente falar nos próximos tópicos. Fé, o que é fé? Fé é seguir os passos de Jesus. Eu tenho seguido. Fé não é religiosidade, é vivência. Você tem vivido? Oração faz parte da fé, dedicação, prestar culto diário, ler, ter prazer na luz do Senhor, obediência à palavra de Deus. E a gente vai falar um pouquinho a esse respeito nos próximos dias, tá bom? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Por mim eu ficava aqui pelo menos mais 1 hora, mas, né, os irmãos às vezes vai ficar triste. Então que Jesus abençoe a todos os irmãos. A ideia era a gente concluir hoje, né, mas que Jesus abençoe, dê graça. Importante é você saber,
Você tem uma fé autêntica ou você tem uma fé fingida? Responda para você olhando para os seus atos, tá bom? Não precisa olhar para ver como é que olha a fé do fulano, eu acho que é... Não olha para a do fulano, olha para a sua e veja o que você responde, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos nessa noite, as horas vão se passando. Vamos juntos agradecer a Deus, lembrando os irmãos que amanhã tem um convite todo especial para todos que puderem estar aqui embaixo, na cozinha, ali no salão, lavando, né, das queimadas que houve, está bem sujo, para as crianças precisam utilizar. Final de semana tem um convite todo especial para amanhã à noite, quem puder estar ali participando, né? Então que Jesus abençoe. No próximo sábado, 19h30, temos culto de louvor e adoração a Deus ali no templo do Jardim Marquês, você convidado. Domingo pela manhã haverá reunião com as crianças, jovens e adolescentes, tudo limpinho ali já, né? Então ser convidado para que possa estar participando. E à noite, permitindo Deus, nós estamos aqui no domingo às 19 horas adorando a Deus. Que Deus abençoe a cada um no seu nome glorioso.